Beleza? Estamos aqui, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física para o 7º ano do Ensino Fundamental da Escola João Batista. E nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre a revolução da informação e da tecnologia. O que acontece agora, professor? Preste bem atenção no texto de hoje, que a gente vai falar desses aspectos para vocês, tá certo? Vamos lá! Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre, vamos estudar esse texto aqui, a revolução tecnológica na qual participamos, modificou a nossa vida, a nossa sociedade, tá certo? Nós temos agora a questão da interação entre as pessoas, levando em consideração essa transformação, o desafio e conviver com gerações nascidas em diferentes décadas, em diferentes ambientes, tá? Uma vez que os interesses são muitas vezes diferentes. Então, você tem um interesse, os seus pais têm outro interesse. Então, a gente tem essa diferença aí das gerações. Pessoas que nascem antes dos anos 80, em sua maioria, preferem o físico ao digital. Então, nós temos aí uma sociedade que hoje prefere muita tecnologia digital e uma sociedade que prefere mais fazer as atividades físicas. Como a gente está trabalhando o jogo, existe essa disparidade de geração. Existe uma geração que vivenciou as práticas corporais, vivenciou o jogo muito através da atividade corporal. E hoje nós temos uma geração que vivenciou o jogo através dos recursos digitais. Então é bem diferente, pois cresceram em ambientes, né, em meio ao quê? Analógicos, que os aparelhos eram analógicos, né, diferentes, não eram digitais, que tinham recursos da microeletrônica. Não, eles eram máquinas, mas não tinham tantos recursos da microeletrônica, onde a velocidade da informação não era tão instantânea como atualmente. Indivíduos que se adequaram nessas características são denominados de imigrantes. Então, nós temos a família de vocês, os pais de vocês, eles são os imigrantes digitais. Então, eles estão aqui, né? Vieram, mas vocês, quando nasceram, você já tinha aqui a novidade da tecnologia. Então, vocês são nativos digitais. Então, nós temos dois grupos aí, os imigrantes e os nativos digitais. Você que nasceu nessa época que já digitava o telefone celular com toda essa parafernália eletrônica, você é um nativo digital. E os seus pais, aqueles que não nasceram nessa época aí, nasceram antes da década de 80, essas pessoas aí são os imigrantes que tiveram que aprender a utilizar esses recursos digitais, beleza? Já os identificamos como nativos, não é isso? Nativos digitais nasceram em meio ao crescimento do progresso tecnológico e possuem facilidade no manuseio desses itens e facilidade de compreender os sistemas. Essa geração se caracteriza principalmente por não necessitar tanto do uso de papel, caneta para as tarefas, mas do computador e dispositivos móveis. Então, as pessoas do mundo digital de hoje, elas não mandam mais recadinhos de papel, não escrevem mais cartas. Então as pessoas escreviam no papel, mandavam cartas para as pessoas através de correio. Hoje é o e-mail, hoje tem o WhatsApp que você manda as mensagens instantaneamente para as pessoas. Mas nem sempre foi assim, tá? As pessoas escreviam umas para as outras e demorava as cartas chegarem. Então a gente tem uma diferença bem grande, essa diferença entre os nativos digitais e os imigrantes digitais, tá? Então o que é um nativo digital? Nativo digital é aquele que nasceu naquela tecnologia e já está adaptado ao uso das tecnologias. Como é que você se enquadra? Você consegue fazer bem as atividades digitais ou você também é um imigrante digital? Percebe que a gente tem sempre que aprender uma coisa nova e toda vez que a gente tem de aprender uma coisa nova na área de tecnologia, a gente se torna um imigrante, beleza? Compreendeu bem isso? Na verdade, imigrante digital é todo aquele que tem que aprender novamente a usar um tipo de tecnologia. E de uma certa forma, por mais que você
tenha nascido aqui nessa época em que as tecnologias digitais já estão aí, mas você tem sempre que aprender algo novo, não é verdade? A utilizar os recursos para o aprendizado de forma remota já é um grande desafio para você, não é não? Então você também tem que aprender esses recursos digitais. Então, de uma certa forma, você também é o quê? Um imigrante digital. Agora presta bem atenção, o que a gente vai trazer agora? A gente vai trazer uma linha do tempo para que você imagine aí como foi essas transformações que aconteceram ao longo do tempo da sociedade, tá certo? Observa com a gente. Nós vamos trazer essa linha do tempo para você, para que você perceba como é essa transformação. Então, olha só, a linha do tempo do jogo. No início, a gente tinha o caçador, né? Os homens começaram a simbolizar utilizando a mente, seus recursos, e aí eles vão desenvolver o quê? Esse caçador ele vai começar a se desenvolver, fazer as suas pinturas rupestres, vai utilizar o jogo como forma de quê? De aprendizado. Então nós temos aí o homem primitivo. Esse homem primitivo, ele vai desenvolver a sua mente através da simbolização, tá? Do uso do jogo, do uso das suas capacidades físicas, e ele vai estar aí usando a tecnologia. Qual é a tecnologia dele? A escrita nas cavernas, né? A tecnologia que ele tem, ele escreve aí nas cavernas, faz pinturas rupestres, não tem nem letras ainda. Depois vem o surgimento do guerreiro, das sociedades, né? Surgem as sociedades em que surgem os jogos ligados à guerra. Por quê? Porque nós vamos ter aí, né, a luta. Depois a sociedade nômade vai evoluir para a sociedade sedentária. Nós vamos ter o surgimento aí da guerra, os conflitos entre as sociedades vão aumentar, beleza? Depois surgiu o soldado, e nós vamos ter já o período clássico. Nós temos os gregos organizando as primeiras competições de jogos no mundo, né? As primeiras competições dos jogos, e nós vamos ter o homem começando a se tornar um competidor. Antes ele competia contra a própria natureza, tentando sobreviver, né? Um homem caçador estava lá. Depois ele vai ter guerra. E aí, através desse processo de guerra, eles vão aperfeiçoando, cada vez mais vai surgir a competição, os jogos de competição que a sociedade grega cria. Depois vai surgir os cavaleiros na época medieval. Os jogos quase que desapareceram, né? Só a sociedade mais rica. Os jogos são quase que completamente esquecidos durante a era medieval, porque só os ricos aí, né, que tinham poder, os nobres que participavam de jogos chamados de torneios, que eram praticados pela nobreza. Claro que existiam os jogos mais para as pessoas pobres, tinham suas atividades, mas a maioria das pessoas estavam trabalhando muito, porque nessa época as pessoas trabalhavam muito lá no feudo, beleza? E aí eles se ocupavam apenas na produção para trabalhar para o senhor feudal, e eles morriam muito jovens. Eles não se preocupavam muito com esse negócio de jogo, não. E aí surge a era dos atletas, que era também o Barão de Cupertino vai reorganizar os Jogos Olímpicos da era moderna, vai trazer os jogos de volta, os Jogos Olímpicos, e aí os esportes vão se desenvolver e vai surgir o atleta de elite que vai participar das competições esportivas pelo mundo. Beleza? Deu para compreender aí? Nós temos um avanço da sociedade nessa linha do tempo. A gente vai ver que os jogos começaram de forma jogos de caça, jogos de sobrevivência do homem primitivo. Depois vai surgir os jogos ligados às atividades de guerra do homem sedentário. Depois vai surgir os jogos, as competições organizadas como campeão, que vai surgir o homem competidor, que é também ligado aos soldados romanos que vão organizar isso. Depois surge aí a era clássica, termina, e surge a era medieval, a Idade Média, e nesse período os jogos têm um declínio e só as pessoas mais ricas aqui participavam dos torneios. Depois disso, vai vir o fim da Idade Média, o surgimento da Idade Moderna, com as revoluções, as expedições marítimas, vai surgir aí o comércio no mundo e vai transformar o mundo no que o mundo é agora. Nesse período aí das grandes transformações, vai surgir o capitalismo, né? Comércio, venda e compra de produtos. Nesse período aí, o Barão de Coubertin, que é um francês, ele vai desenvolver os Jogos Olímpicos, vai resgatar os Jogos Olímpicos que haviam desaparecido e vai fazer uma competição global com todos os países que queiram participar, com os atletas de elite aí
Então, nessa época aí, os jogos eles vão se transformando ao longo do tempo e eles vão abraçar os esportes. Mas ainda existem vários tipos de jogos. O esporte é só um deles, tá, pessoal? Mas os esportes, eles são um tipo de jogo diferente, né? Mais organizado, elite, tá certo? Mas os jogos ainda continuaram aí se desenvolvendo, né? Nós temos aí o surgimento do próximo período, que vai ser o período que nós estamos vivendo aí, onde os jogos vão se tornar virtuais, onde os jogos vão se tornar eletrônicos. Mas isso não é para a aula de hoje, tá? Fica para a próxima aula, tá? Um forte abraço e até mais!